Esse é mais um daqueles vídeos da série com 13 indicações. E eu sempre peço para que vocês deixem nos comentários sugestões de outras coisas que vocês querem ver aqui indicadas. E uma das coisas que mais me pedem é para que eu faça indicações de romances brasileiros contemporâneos. Então, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. E daí, conforme eu fui separando os livros, eu fui percebendo que a maioria deles, inclusive já tem vídeo aqui no canal, porque são livros que, enfim, de uma maneira ou de outra, eu acho que representam muito bem aquilo que mais me agrada, aquilo que mais me atrai na produção brasileira contemporânea. Então, evidentemente que seria muito interessante que vocês continuassem contribuindo, porque assim eu posso ir montando outros vídeos dentro dessa mesma lista. Eu vou deixar a playlist lá embaixo com todos os outros vídeos com indicações de alguma coisa. Então, se você não viu os anteriores, eu sugiro que você veja, ainda que não exista aqui, apesar de ser uma série, uma noção de continuidade entre um vídeo e outro. Pois bem, em 13º lugar está um livro que eu acho bem interessante, ainda que eu reconheça que muitas pessoas, que por exemplo, quando eu falo que eu gosto desse livro, as pessoas falam, eu não gosto, e eu entendo as pessoas que não gostam, sobretudo por conta, enfim, das reviravoltas que acontecem aqui, por conta também do personagem central, que é um pouco detestável, digamos assim. Eu estou falando de Descobri que Estava Morto, que é um romance publicado em 2015, se não me engano, pelo João Paulo Cuenca. Esse livro aqui aborda o tema da morte do autor a partir de uma investigação muito curiosa e que faz lembrar bastante do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, ou ainda o tom deste livro faz lembrar algumas obras do Kafka, sobretudo quando a gente pensa nessa situação absurda que desencadeia a narrativa e que é um absurdo encarado aqui com alguma naturalidade, enfim, sobretudo por ser um absurdo que se liga à burocracia. E esse absurdo é o seguinte: em 2011, o narrador descobriu um registro de óbito em seu nome. E ele, que é um típico representante da classe média brasileira, que não deixa, e essa classe média, ela não deixa de ser um cadáver insepulto, e essa relação entre ele e essa parcela da sociedade que ele representa me parece bastante significativa quando a gente pensa nessa morte aqui. Mas enfim, ele como é ali um representante dessa classe média que, enfim, tem algo de cadavérico e algo de putrefato, digamos assim, ele começa a refletir sobre as consequências desse duplo causado por essa descoberta, porque não deixa de ser isso, né? Alguma pessoa que tinha exatamente os mesmos dados do narrador acabou morrendo, enfim. E é claro que este livro aqui, ele tem algo de, digamos, de autoficcional, porque, segundo consta, isso aconteceu com o próprio João Paulo Cuenca. E ainda que o livro ele se perca aqui e ali, eu acho esse romance muito interessante por ter discussões sobre a literatura, mas também por investigar alguns aspectos da sociedade do Rio de Janeiro, e daí novamente eu acabo fazendo esse paralelo com o Machado de Assis lá no Memórias Póstumas. E é engraçado porque eu peguei esse livro para ler, sobretudo porque aqui atrás existe um comentário do Henrique Villamatas indicando este livro, e daí depois que eu vi esse comentário é que eu fui atrás. Enfim, eu não vou ler o comentário porque é um comentário meio grande, mas quando eu vi isso eu falei assim, olha só, vou prestar atenção aqui neste romance, e daí, enfim, fica aqui a minha sugestão, ainda que, como este é um livro narrado por um sujeito tipicamente representante da elite brasileira, blá blá blá, ele não é esse narrador ele não é uma das pessoas mais agradáveis do mundo, digamos assim, né? Então, enfim, pode ser que isso lhe desagrade um pouquinho, né? Seja um empecilho de leitura, mas eu acho que mesmo essa voz narrativa um pouco difícil, digamos, é algo muito bem pensado e muito bem orquestrado aqui nessa narrativa. Muito bem. Em 12º lugar
eu coloquei um romance da Adriana Lisboa, que foi publicado em 2007, que é aqui o Hakushicha. A Adriana Lisboa, ela é bastante conhecida por conta daquele Sinfonia em Branco, se não me engano, foi com esse livro que ela ganhou lá o Prêmio Saramago de Literatura, né? Enfim, mas exatamente, eu acabei de olhar aqui na orelha e vi isso. Mas enfim, apesar de gostar bastante lá do Sinfonia em Branco, eu resolvi indicar esse daqui, que é um livro menos comentado dessa autora, mas eu acho que ele é bastante interessante. Então, esse romance aqui, ele começa com o Haruki, salvo erro, e com a Celina se conhecendo no metrô, depois que ela se interessa por um livro em japonês que o Haruki está lendo. A partir desse encontro, os dois decidem, meio que, enfim, intempestivamente, os dois decidem viajar para o Japão, mas essa viagem vai ser muito mais particular de cada um, digamos, do que uma viagem coletiva. Então, ainda que os dois estejam juntos, a gente vai acompanhando a trajetória deles meio que separadamente, principalmente porque esse daqui é um romance construído muito com base na memória. Então, essa memória de duas pessoas que não se conhecem, é claro que poderia ser uma memória individual de cada um. Então, é entre esse jogo que se estabelece entre a memória e a viagem é que se pauta a narrativa do romance. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre este romance aqui é que ele estabelece diálogos constantes com os haikais do Basho, que é, enfim, um dos grandes nomes da literatura japonesa. Eu não entendo muito de literatura japonesa, mas até eu que não entendo já ouvi falar bastante desse Matsubasho, principalmente quando eu fazia graduação, quando eu estava na graduação. Eu me lembro que tinha uma professora que ela deu algumas aulas sobre haikais, então a gente falou bastante deste autor japonês. Mas veja, esse diálogo que se estabelece aqui com esse tipo de literatura, caso você não saiba, haikai é um poema diminuto que tem que ter acho que 3 versos, e daí tem toda enfim, a quantidade de sílabas poéticas que eu não vou me lembrar agora. Mas é uma forma poética que, apesar de ser simples teoricamente, ela é muito complexa de conseguir. E veja, a Adriana Lisboa, ela estabelece esse diálogo não apenas referenciando as obras do Basho, mas também porque no romance existem vários trechos que parece que você está lendo, de fato, haikais que se conectam. Então, apesar de ser um romance em prosa, ele tem todo um estilo que lembra bastante essa forma poética. Então é muito bonito a gente ir acompanhando, e o livro ele tem essa, digamos, essa divisão entre aquilo que se passa com este casal, e daí existem vários diálogos possíveis, mesmo nas situações que eles enfrentam, com aquilo que aconteceu com o Basho. Então, se você gosta de literatura japonesa, ou se você não conhece haikai, mas quer conhecer, eu sugiro aqui fortemente este livro, que enfim é um livro bastante interessante. Então veja, temas muito frequentes da literatura contemporânea, né? A autoficção e aqui no caso essa narrativa de viagem, que é um ponto que sempre retorna nas nossas letras. Mas enfim, aí em 11º lugar, se não me engano, sobre esses dois livros aqui ainda não tem vídeo no canal, mas em 11º lugar eu coloquei um livro que já foi comentado por aqui, que é O Leite Derramado, do Chico Buarque. Este daqui é um romance que foi publicado em 2009 e ele acompanha o Eulálio, um senhor que está ali no leito de morte e passa a recuperar as memórias da família, e por isso o arco narrativo compreendido aqui pelo romance começa na segunda metade do século XIX, porque o Eulálio se lembra inclusive das coisas que aconteceram lá com seus avós, enfim. E o Eulálio, no presente da narrativa, ele tem 100 anos, então ele viu muita coisa na vida. Então o romance ele começa nessa segunda metade do século XIX e vai até os primeiros anos do século XXI, porque o Eulálio ele já fala bastante também dos netos, então ele é essa figura que fica meio que no meio do caminho entre o passado e o futuro. Por isso, a gente acompanha aqui várias mudanças sociais do Brasil a partir das memórias
desse senhor, que antes era, enfim, um legítimo representante de uma elite que era tão importante que era ligada, inclusive, à família real, era partidária do trabalho escravo e coisa do tipo, mas essa família foi perdendo tudo conforme os anos foram se passando, e agora o Eulálio, que é ali, digamos assim, o arquivo que mantém preservadas todas essas memórias familiares, o Eulálio está ali agora em uma cama de hospital público, sabendo que a qualquer momento ele pode morrer, ainda que ele tenha alguma esperança, né? Então veja, uma das coisas mais interessantes de se acompanhando aqui é toda essa volubilidade da elite, que é algo bastante interessante, porque apesar dessas mudanças sociais, o Eulálio ele conseguiu chegar aos 100 anos porque ele sempre soube se adaptar muito bem a tudo aquilo que estava acontecendo, apesar de sofrer com essas adaptações, digamos, né? E apesar de ter essa proposta memorialística, e ainda mais uma memória que abarca um período tão longo, né, são mais de 100 anos rememorados aqui no romance, apesar disso, talvez esse seja um dos livros mais fáceis do Chico Buarque, ou pelo menos aquele com uma proposta que seja, enfim, mais interessante para quem ainda está tentando conhecer a obra dele. Então fica aqui a sugestão de mais este romance. Pois bem, em 10º lugar, eu coloquei aqui, deixa eu ver que livro é esse mesmo. Eu coloquei aqui um outro romance para o qual já tem vídeo aqui também, que é O Verão Tardio, do Luiz Rufato. Esse livro foi publicado em 2019. Quem me conhece sabe que o Luiz Rufato é o autor de um dos meus livros brasileiros contemporâneos preferidos, um dos que eu acho mais importantes, que é lá o Eles Eram Muitos Cavalos, mas eu já recomendei o Eles Eram Muitos Cavalos em outro momento. Mas apesar disso, eu acho que aqui em Verão Tardio o autor ele consegue trazer algumas reflexões que já haviam aparecido também naquele romance, então por isso da minha indicação. Aqui nós vamos acompanhando o Oséias, que é um sujeito que depois de muitos anos trabalhando em São Paulo, resolve voltar para sua cidade natal depois que ele descobriu que está doente. A gente vai acompanhando alguns detalhes sobre essa doença ao longo da narrativa. Esse sujeito, ele pertence àquela classe média que tinha tudo para dar certo, mas por algum motivo acabou não dando. Nessa volta às raízes, então, o personagem, né, que é também o narrador, enfim, ele começa a perceber que aquela cidade tranquila da memória, aquele lugar afetivo da infância, já não existe mais, e mesmo a família dele parece acompanhar toda a mudança e toda a estratificação social muito própria do Brasil e que foi se tornando cada vez mais palpável com o passar dos anos. Então, por exemplo, ele tem uma irmã que é extremamente pobre. Aí nós temos aqui o Oséias, que é um sujeito dessa classe média baixa, que trabalhou e não conseguiu chegar aonde queria. Ele tem uma irmã que é de classe média alta, inclusive ele vai se hospedar na casa dessa irmã assim que ele chega, e durante esse período a gente percebe que essa irmã ela conseguiu enriquecer, entre muitas aspas, mas à base de algumas atitudes pouco louváveis, digamos assim. Então, apesar dela ter ali uma vida perfeita, em tese, a gente percebe que existe algo de podre ali por trás de toda aquela perfeição. E por fim, o Oséias ele tem um irmão que é rico e que verdadeiramente é quase como se fosse o real mandante ali daquela cidadezinha toda, porque quase todo mundo trabalha para ele, ele tem várias propriedades naquela região e coisas do tipo, então ele é um sujeito muito respeitado. Então veja, mesmo essa família, as tensões familiares que a gente vai acompanhando aqui, de certo modo refletem também as tensões da própria sociedade. E é muito importante dizer que este livro aqui, se não me engano, ele se passa ali entre 2015 e 2016, uma coisa assim, que é um momento que eu acho muito importante para a gente entender o Brasil contemporâneo, né, o Brasil de 2021,
Eu acho que ele começa mais ou menos nesse período aí. Então, enfim, isso não me parece à toa que o Rufato tenha ambientado esse romance exatamente neste período. Então, fica aqui a recomendação. Em nono lugar, eu coloquei um outro livro do qual gosto bastante, para o qual também já fiz vídeo aqui, e é um livro pouco comentado, de um autor também pouco comentado. Eu estou falando aqui de Cidade Livre, do João Almino. Esse daqui é um romance de 2010, e ele se constrói a partir de vários tipos de registro discursivo, de modo a questionar a todo tempo a questão da autoria, já que aqui nós temos um manuscrito que foi entregue a um escritor que coloca partes deste material em um blog e que aqui acrescenta a esse texto alguns comentários deixados por leitores desse blog. Então, veja que essa forma pulverizada do romance por si só, ou melhor dizendo, essa autoria pulverizada da narrativa é algo que por si só já me chama bastante a atenção. Essa questão do blog, ela é importante porque ela liga a estrutura do romance à ideia de impermanência. E essa impermanência é uma das principais características da tal cidade livre aqui do título, que é uma cidade que existiu de fato e que foi construída para abrigar os candangos que trabalharam na construção de Brasília, para que eles pudessem morar enquanto a cidade estava sendo erguida. E exatamente por conta disso, a Cidade Livre é uma cidade que foi construída para ser destruída logo em seguida, ao contrário do que aconteceu com Brasília, que, por ser o símbolo da modernização, foi construída quase como um monumento sagrado, né? E essa sacralidade de Brasília é algo que fica muito evidente aqui em vários trechos desse romance, mas enfim. Nessa cidade moram o narrador, a sua família e alguns amigos. Um desses amigos é um sujeito chamado Valdivino, que é um trabalhador da construção civil, e o Valdivino acaba sumindo de um jeito misterioso. Esse sumiço, ele pode ter duas possíveis causas. A primeira é a seguinte: o Valdivino, ele estava envolvido com uma seita que estava florescendo ali por aquela região do Planalto Central, aquela coisa toda, que é uma região que sempre, enfim, abriga essas seitas, esses grupos meio místicos. Então isso você vai ter aqui na figura do Valdivino, e talvez por esse contato com essa seita ele tenha sumido, mas também o Valdivino sabia demais, digamos assim, ele estava de alguma maneira envolvido com o massacre da Pacheco Fernandes, né? Caso você não saiba a que eu estou me referindo, no carnaval, eu vou falar isso de maneira bem resumida, mas é só você colocar no Google Massacre da Pacheco Fernandes, Nova Cap, que você vai encontrar maiores informações sobre este caso. Mas enfim, no carnaval de 1959, um grupo de funcionários da Nova Cap foi assassinado depois de reivindicar algumas melhorias, digamos. E essa história desse massacre é mal explicada até hoje em dia. A gente não sabe muito bem o que foi que aconteceu, apesar de que especula-se muita coisa. Pois bem, o sumiço do Valdivino pode ter a ver com aquela seita, ou pode ter a ver também com o envolvimento dele com este grupo que trabalhava ali na tal da Nova Cap. O que o João Almino faz aqui, a partir desses personagens, é colocar em dúvida alguns pontos do discurso oficial, e ao mesmo tempo o autor acaba preenchendo esses discursos, já que o pai do narrador trabalhava com o Juscelino Kubitschek, então ele era inclusive o relator dessas mudanças sociais que estavam acontecendo no governo JK. Então, de um lado nós temos ali essa construção de um discurso oficial que acompanha também a construção de Brasília, mas esse discurso oficial ele tem as suas lacunas que são preenchidas pelas histórias e pelas vozes desses personagens aqui, e graças a isso você tem também a construção de um discurso não oficial que acompanha também a construção dessa cidadezinha que ficava meio que às margens, que é
A Cidade Livre. Então me parece um romance bastante interessante, não apenas por conta de todas essas questões, mas também porque ele se passa em um ambiente com o qual nós estamos pouco acostumados, né? Muito mais fácil a gente ver um romance que se passa em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Minas, ou em algum lugar do Nordeste, sei lá, na Bahia, enfim, ou no Amazonas, quando a gente pensa no Milton Ratum, do que a gente vê um romance que se passa no Planalto Central. Pelo menos eu não conheço muitos, então fica aqui a recomendação de mais este romance. Que é diferente não apenas por conta dessa proposta temática, mas também por conta da forma dele. Muito bem. Aí, deixa eu ver, em 8º lugar dessa minha lista, eu coloquei aqui um romance chamado As Perguntas, do Antônio Gergeneschi. Esse daqui é um romance publicado em 2017. E aqui nós vamos acompanhar uma protagonista que sempre teve pesadelos horríveis durante a sua infância e durante a sua adolescência. E isso fez com que essa moça se tornasse, por um lado, muito sensível a essa presença do sobrenatural, digamos assim. Então, ela, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que acredita que está sempre sendo observada. Ela é esse tipo de pessoa que acredita que vê vultos e coisas do tipo. Mas, por outro lado, essa protagonista também acabou se tornando meio cética justamente para tentar se blindar contra essa presença estranha, essa presença sobrenatural. Até que um dia essa moça é chamada para ajudar em uma investigação policial envolvendo pessoas que desapareceram e quando voltaram, seja lá de onde for, estavam confusas e começaram a desenhar ininterruptamente um símbolo muito estranho que ninguém conhecia. E essa moça foi chamada para acompanhar essa investigação porque ela é especialista em história das religiões. A partir desse momento em que ela passa a acompanhar essa investigação, várias coisas estranhas começam a acontecer com ela, de modo que o clima deste romance vai se tornando cada vez mais pesado, cada vez mais claustrofóbico. Então, você tem esse diálogo com uma literatura policial de um lado, mas você também tem aqui todo um clima que lembra bastante livros de terror, ainda que essa não seja apenas a proposta, ou melhor dizendo, muito embora não seja apenas essa a proposta aqui deste romance. É um livro do qual eu gosto bastante, aquele tipo de livro que você começa a ler e você gruda e não quer deixar de ler até terminar, até saber o que de fato está acontecendo com a vida dessa moça. Então fica aqui a minha sugestão, né? Que, enfim, esse é um tipo de livro pouco frequente, pelo menos eu não conheço muitos outros livros da literatura brasileira que tenham uma proposta como essa daqui, então fica essa sugestão. Em 7º lugar, nessa minha lista, eu coloquei aqui o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que é um romance da Carol Ben-Simon, que foi publicado em 2013. Esse romance acompanha duas amigas, a Cora e a Júlia, e elas decidem viajar juntas pelo interior do Rio Grande do Sul para concretizar os planos que elas sempre faziam enquanto ainda eram namoradas. E apesar de não serem mais namoradas, essas duas personagens são muito próximas, de modo que é muito interessante ir acompanhando a dinâmica que se estabelece entre as duas, apesar de suas diferenças. E talvez a maior diferença entre elas seja o fato de que uma é da cidade grande, que é a Cora, que inclusive é quem narra o romance, e a outra é de uma cidade, a Júlia é de uma cidade pequena, uma cidade do interior, e isso acaba determinando muito o modo como as duas se comportam. Então, por exemplo, ao passo que uma é muito bem resolvida, digamos, em relação à própria sexualidade, a outra não é tão bem resolvida assim, ou pelo menos não é assim de início, e daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente como essa relação entre as duas vai se desenvolvendo. Então, assim, é um livro bastante interessante, a gente vai, assim, acompanhando tudo, quase como se fosse um filme mesmo. A escrita da Carol é uma escrita bem imagética, e é aquele tipo de livro que, novamente, você começa a ler
meio que despretensiosamente, e quando você vê, você já se apegou de tal modo a essas personagens que você não consegue mais largar o livro, ou pelo menos foi assim no meu caso. Então fica aqui essa sugestão também. Aí, em sexto lugar nessa minha lista, eu coloquei um livro que eu li muito recentemente, ou pelo menos não tão recentemente assim, mas eu li faz acho que 1 ou 2 meses, e eu estou falando aqui de Controle, da Natália Borges Polesso. Esse daqui é um romance publicado em 2019 e ele é narrado pela Maria Fernanda, uma moça que foi diagnosticada com epilepsia no começo da adolescência, depois de um acidente de bicicleta com alguns coleguinhas da infância. Depois desse diagnóstico, ela perdeu o controle da própria vida e foi se privando de várias experiências que, de uma maneira ou de outra, demarcariam o seu desenvolvimento. Então, entre uma e outra referências às músicas, por exemplo, lá do New Order e do Joy Division, que são duas bandas das quais a Maria Fernanda gosta bastante, a gente vai acompanhando também a formação dessa protagonista, justamente conforme ela vai descobrindo, por exemplo, qual é o verdadeiro sentimento que ela nutre pela sua melhor amiga, conforme ela vai fazendo uma viagem meio escondida dos pais, e daí essa viagem é muito importante para demarcar esse processo de amadurecimento da personagem, e por aí vai. Então, assim, é um livro muito interessante, ele tem uma forma muito curiosa e ele trata de um tema que é pouco comum, que é o tema da epilepsia. E me parece, inclusive, que o modo como a Natália escreve sobre esse tema aqui no romance é um modo pouco frequente na literatura. Os poucos livros que eu conheço que tratam desse tema não o tratam da mesma forma como a Natália colocou aqui, que é, enfim, uma forma muito integrada, de modo que a epilepsia aqui ela não é simplesmente um tema, ela passa a fazer parte da estrutura mesmo do romance. Enfim, eu já falei bastante sobre ele aqui em um vídeo recente, então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também. Bom, aí, em quinto lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui um romance de 2017 do Joca Rainer Stelron, e eu estou falando aqui de Noite Dentro da Noite, este pequeno calhamaço que acompanha o protagonista, que aos 11 anos bateu a cabeça enquanto brincava no pátio da escola, convulsionou, entrou em coma. Quando ele volta do coma, ele não se lembra de mais nada e por isso ele precisa confiar em um sujeito nada confiável. E daí eu não vou dizer exatamente o porquê desse sujeito não ser confiável, e é esse sujeito quem está contando a história da vida para esse protagonista. Esse romance, ele é bastante pantanoso, bastante movediço, digamos assim, e ele fala desse processo de busca por uma identidade e por uma memória perdida. E graças a esse apagamento da memória, a repressão, a violência e o autoritarismo, que são, enfim, marcas do período da ditadura, que é o período no qual se passa o romance, todos esses elementos acabam se potencializando graças a esse lapso na memória, de modo que tudo aqui parece um pesadelo orientado pelo grotesco. Inclusive, algumas passagens aqui, essa questão do grotesco é bem palpável. E no meio disso tudo, ainda tem espaço, por exemplo, eu não vou dar spoiler, não vou revelar aqui quem é esse sujeito, mas enfim, tem espaço, por exemplo, para um sujeito que está de uma maneira ou de outra ligado ao nazismo, e existe aqui também espaço para toda uma discussão sobre os limites que separam a memória e a história, a verdade e a mentira, a ficção e a realidade, e por aí vai. Então, assim, é um romance que não é fácil, né? A leitura deste livro é uma leitura dispendiosa, então você vai ter que se dedicar bastante à leitura. Esse daqui é um romance cuja estrutura incorpora, inclusive, fotografias, e daí essa incorporação da imagem, digamos, à narrativa é algo importante, porque essa imagem ela sempre aparece aqui como algo rasurado, então até que ponto você pode confiar em uma imagem
pensando nela como um registro do passado, se esse passado acabou sendo manipulado aqui por meio dessas imagens. Então, essa ligação entre imagem e memória é um dos grandes temas aqui deste romance também, por isso a minha indicação. Muito bem. Em quarto lugar nessa minha lista de indicações, eu coloquei um autor que já apareceu em outro, ou melhor dizendo, eu coloquei o livro de um autor que já apareceu em outros vídeos daquela minha trilogia sobre romances brasileiros do século passado e deste século. Em um daqueles vídeos, este autor, que é o Inácio de Loyola Brandão, apareceu com Zero, que é um romance de 1974, e no segundo vídeo ele apareceu com Não Verás País Nenhum, que é um romance de 1981. E daí, fechando essa espécie de trilogia distópica, está aqui um romance que foi publicado em 2018 e que se chama Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Esse romance aqui ele vai acompanhar a Clara e o Felipe, que são um casal que acabou de se separar, e o Felipe não aceita muito bem essa separação e começa a perseguir a Clara. E conforme essa perseguição acontece, nós vamos conhecendo esse país do futuro marcado pela violência, pela epidemia, pelo desemprego, pela crise ecológica e etc. Nesse futuro distópico, já não existe mais espaço para os relacionamentos e para o amor, e isso aparece alegoricamente com o término desse casal logo nas primeiras páginas do livro. E além disso, já não existem aqui mais escolas, porque os pais podem educar os filhos como bem quiserem, e daí lembrando que este livro aqui ele foi publicado em uma época em que essa discussão estava muito presente por conta daquela história toda do Escola Sem Partido, que estavam doutrinando as crianças, e daí tinha muitos pais que diziam que iriam educar os filhos em casa e coisas do tipo, né? Além disso, nesse futuro aqui, não existe mais o Ministério da Saúde, não existe mais o Ministério da Educação e não existe mais o Ministério da Cultura, se não me engano. Mas, em compensação, existem mais de 1000 partidos políticos e ninguém sabe mais qual é a capital, já que vivem mudando a cidade de tempos em tempos. Então, em cada mês, uma cidade do Brasil acaba sendo escolhida como a futura capital. Além disso, existem aqui algumas coisas que são muito perturbadoras quando a gente pensa que esse é um livro de 2018. Então, por exemplo, e esse é um livro que ele foi publicado logo no início de 2018, tá? Mas enfim, então, por exemplo, aqui nós temos um presidente que não tem cérebro e existe aqui um ex-capitão que é ligado às milícias e que anda para cima e para baixo exibindo uma bolsa de colostomia. E daí, enfim, você associa essa figura com quem você bem entender, mas é bastante curioso pensar em como esse livro ele é profético em várias das coisas. Então, assim, tem várias coisas que estão aqui que hoje em dia eu leio o jornal e eu fico pensando, meu Deus do céu, parece que o Brasil é um romance do Inácio de Loyola Brandão e ninguém avisou pra gente. Mas enfim, então, por conta desse tom profético e mesmo para poder encerrar a trilogia dessas distopias escritas por este autor, fica aqui a recomendação de mais este livro. Aí, em terceiro lugar dessa minha lista, está um livro que foi escrito por um dos meus autores contemporâneos preferidos, que é o Lourenço Mutarelli, que em 2008 publica aqui O A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Cada vez mais eu tenho a impressão de que esse daqui é o meu livro preferido do Lourenço Mutarelli. Ele vai acompanhar o Júnior, que é um homem que volta a morar com o pai para tentar fugir de um trauma familiar. Daí eu não vou dizer de que ordem é esse trauma, mas esse trauma acabou paralisando o Júnior e por isso ele passa os dias ali deitado no sofá, gastando o pouco dinheiro que ele ainda tem no bar e flertando com a inquilina do pai, que é uma estudante de arte, se não me engano, chamada Bruna. Até que um dia, esse tal Júnior começa a receber caixas sem remetente com um conteúdo misterioso. E depois que essas caixas começam a chegar, o Júnior vai ficando cada vez mais obcecado e cada vez mais
paranoico até enlouquecer, porque ele passa a acreditar que em tudo existem sinais e mensagens ocultas destinadas a ele e coisas do tipo. Nesse sentido, o clima deste romance lembra bastante lá o clima do As Perguntas do Antônio Cherchenesky, então fica aqui esse paralelo entre esses dois livros. O que a gente vai acompanhando então é esse enlouquecimento gradual do protagonista, e isso afeta mesmo a forma do romance, que vai se tornando cada vez mais caótico conforme os delírios, conforme os sonhos e mesmo as memórias do tal do Júnior aqui começam a se confundir com a realidade. Então, assim, é um romance muito bem executado quando a gente pensa nessa ligação. E, enfim, ele é cheio de ilustrações que acabam, de uma maneira ou de outra, reforçando todo esse caráter meio alucinatório que acomete o protagonista. Então fica a recomendação. Em segundo lugar está um romance de uma autora que, apesar de ser muito importante, é uma autora pouco lida, acho que porque ela ficou um tempo sem publicar livro, enfim. Para vocês terem uma ideia, com este livro aqui, essa autora acabou ganhando o prêmio José Saramago, se não me engano, de 2011, 2010, sei lá. Eu estou falando aqui, então, de Os Malaquias, e a autora é a Andrea Del Fuego. Se não me engano, este livro aqui, apesar de estar fora de catálogo, ele vai ser republicado em um futuro breve, ou enfim, pelo menos é isso que eu fiquei sabendo. Não sei se isso é verdade, mas vamos torcer para que seja, porque é um romance que realmente vale a pena ser lido. Pois bem, aqui nós vamos acompanhando, na verdade nós não acompanhamos, mas o livro começa com os pais de uma família de camponeses morrendo depois que um raio atinge sua casa. Então, depois dessa tragédia familiar, nós vamos acompanhando as vidas de cada um dos 3 filhos desse casal. Então nós temos a Júlia, que vai parar em um orfanato de freiras francesas, e depois disso ela acaba conseguindo ser adotada e vai viver com outra família, ainda que no futuro ela volte para perto dos irmãos. Você tem o Antônio, que vai parar nesse mesmo orfanato, mas ele não consegue ser adotado, e daí eu não vou dizer o porquê disso, mas enfim. E você tem, por fim, o Nico, que foi adotado por um fazendeiro poderoso ali da região, que era inclusive o dono das terras dos pais, né? Enfim, dessas crianças que acabaram morrendo depois que o raio atingiu a casa, aquela coisa toda. Esse coronel que vai adotar o Nico, ele representa, de certa maneira, um poder que, mesmo quando pulverizado, mesmo quando ele não está presente, ele continua determinando a vida das pessoas, mesmo daqueles irmãos que estão mais distantes. Esse livro aqui, uma das razões pelas quais eu gosto muito dele, é que ele tem vários diálogos com a Bíblia, desde o título até, porque Malaquias é o nome do último livro do Antigo Testamento, que é um dos profetas menores, mas enfim. Mas existem inclusive cenas aqui que lembram bastante, por exemplo, as passagens bíblicas sobre o dilúvio. Então fica aqui essa relação possível. Mas eu gosto desse livro também, não apenas por conta desse diálogo com a Bíblia, mas também porque ele é escrito com um estilo que, apesar de áspero, beira o poético em vários momentos, e isso me agrada bastante. Então fica aqui a recomendação. Já fiz vídeo sobre este livro aqui também, e o link vai estar lá embaixo. E por último, mas não menos importante, eu coloquei aqui um livro que este sim é o livro da minha autora preferida da literatura brasileira contemporânea, e quem acompanha aqui o canal, quem me acompanha, enfim, nas redes sociais sabe muito bem disso. Eu estou falando da Ana Paula Maia, que aparece aqui com De Gados e Homens, que é um romance que ela publicou em 2013. Como em outros de seus livros, aqui, a Ana Paula Maia investiga a relação entre o trabalho e a subjetividade dos personagens, e dessa vez ela parte de um ambiente bastante peculiar, que é um matadouro, no qual o gado e os homens, como o título sugere, acabam servindo quase como metáforas uns para os outros, já que nós vamos acompanhando simultaneamente o sofrimento desses animais que são abatidos e a miséria das pessoas que
E essas pessoas não são apenas aqueles funcionários do matadouro, mas também aquela população que mora ao redor desse matadouro, que inclusive essa região é uma região muito marcada pela pobreza, pela miséria, enfim, pela poluição principalmente. E essa região, ela é tão pobre que as pessoas, elas, por exemplo, disputam por pedaços de carne de vacas doentes como se elas fossem urubus, como se elas fossem abutres. Né? Então, essa animalização das pessoas, ela acontece simultaneamente a uma espécie de humanização dos animais, sobretudo do gado. Pois bem, é nesse ambiente que vai ressurgir o Edgar Wilson, que, para quem aí não leu outras obras da Ana Paula Maia, é um personagem frequente, ele aparece em quase todos os textos dessa autora, e aqui ele ressurge como atordoador deste matadouro. Então ele é responsável por dar uma marretada na cabeça dos animais que vão ser abatidos, para que eles não sofram tanto no momento de morrer. E essa profissão faz com que o Edgar Wilson seja muito próximo do gado, de modo que ele é quem primeiro percebe que esses animais estão agindo de um jeito estranho. Então, primeiro, essas vacas, elas começam a pastar para o lado errado. Não sei se você sabe disso, mas as vacas, elas sempre pastam para um lado, e daí o Edgar Wilson começa a perceber que elas estão pastando para outro, e isso é o primeiro indício de que algo estranho está acontecendo. Depois, essas vacas começam a abortar. Depois, algumas vacas simplesmente desaparecem, e daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente como essas vacas desaparecem. E essas coisas estranhas, que beiram ali o sobrenatural, aumentam ainda mais conforme a gente vai lendo, e elas vão aumentando também o desconforto da leitura. Ler os textos da Ana Paula Maia nem sempre é uma coisa confortável, principalmente porque as cenas que ela descreve são cenas muito visuais, e ela faz isso de maneira muito vívida, essas descrições. E ela nem sempre descreve coisas bonitinhas, né? Então, por exemplo, aqui, se você tem algum problema com sofrimento animal, provavelmente você vai sofrer lendo este livro aqui também, porque ela não poupa o leitor. E, inclusive, depois de ler este livro aqui, a gente fica até repensando a nossa relação com o consumo de produtos de origem animal, porque, de uma maneira ou de outra, a gente toma consciência, não que a gente já não tivesse antes, mas, enfim, essa consciência, ela grita na nossa cara que nós, de alguma maneira, somos responsáveis por aquilo que está acontecendo aqui. Então, se você aí não conhece a Ana Paula Maia, fica a minha sugestão, porque esse daqui é um livro dela que é meio, digamos assim, ele é um livro de... Qual é a palavra que eu estou buscando? Lembrei a palavra. Esse aqui é um livro de transição. Porque se você pega os primeiros livros da Ana Paula Maia, existe uma violência, que é uma violência muito física o tempo todo. Se você pega lá o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, se você pega lá A Guerra dos Bastardos, etc., você vai perceber essa violência gráfica muito forte. Se você pega os romances mais recentes da Ana Paula Maia, como por exemplo Assim na Terra como Embaixo da Terra, ou então O Enterre Seus Mortos, você percebe que a violência, ela está presente, mas ela é muito mais sutil do que nos primeiros livros. Este romance aqui, me parece que ele fica no meio do caminho entre essas duas coisas. Então você tem essa descrição vívida em vários momentos, mas aqui, sobretudo por conta dessas coisas estranhas, você começa a perceber uma violência que ela não é tão palpável, e talvez exatamente por conta disso ela seja mais cruel, porque não tem como você ir lá e resolver tão facilmente. Então fica aqui a recomendação de mais este romance, que encerra essa lista com as 13 indicações. Novamente, se você tem aí alguma outra sugestão, deixe lá embaixo, e deixe lá embaixo também quais são os seus romances brasileiros contemporâneos favoritos. Quem sabe assim eu possa ir lendo alguns deles para poder compor as outras listas dessa trilogia aqui, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.